Muito bem, uma grande reunião dos secretariados, uma reunião de integração entre secretários de Balneário Camboriú e de Camboriú está acontecendo, né? Desde as primeiras horas da manhã de hoje. Os assuntos são exatamente sobre a integração dos dois municípios. A nossa jornalista Bianca Robles está acompanhando, né? Está lá ao lado do prefeito de Camboriú, Leonel Pavan. Bianca Robles, a prioridade é você e o prefeito Leonel Pavan. Exatamente, Saúl. Estamos aqui, então, com o prefeito de Camboriú, Leonel Pavan, para falar sobre essa reunião muito importante, falando sobre a integração dos dois municípios. Boa tarde, prefeito. Tudo bem? Seja bem-vindo. Conta para a gente um pouquinho da importância dos projetos que foram apresentados aqui hoje, integrando Camboriú e também Balneário Camboriú. O muro continua sendo derrubado. Era muito grande. As Camboriús juntas planejando a cidade. Já tivemos diversas outras reuniões ao longo deste 1 ano e meio. Mas hoje ela foi um encontro mais amplo, mais forte, com o planejamento mostrando os projetos que estão sendo executados. Tanto Balneário Camboriú, através do Dr. Carlos Humberto Silva, bem como de Camboriú com a doutora Marcela. Então, o tema foi planejamento e melhorias nas tubulações, nas galerias, em função do possível El Niño que se aproxima. Mas esse encontro com todos os secretários e secretárias, ela vai continuar em 2 meses. A cada 60 dias, mas grupos isolados entre secretarias irão ocorrer conforme necessidade. Pode ser diariamente, mas com todos juntos será de 60 em 60 dias. Foi um sucesso e vimos que tudo que planejamos já em Camboriú e a Juliana em Balneário Camboriú, estas obras se integram. Inclusive, uma novidade, nós vamos ter 5 novos acessos, 5 novos acessos de Camboriú a Balneário Camboriú e Balneário Camboriú a Camboriú. Legal. Só de pontes, vamos ter 4 pontes, com 5 novos acessos. Ou melhor, talvez até 5 pontes e 6 acessos. Mas as 4 já está garantido, já está sendo, inclusive, elas estão sendo não só planejadas, como já estadas. Bom, prefeito, inclusive é importante falar, né, que esses acessos não apenas interligam Balneário Camboriú e Camboriú, mas sim melhoram toda a mobilidade de toda a região que transita pelos dois municípios, né, prefeito? É justamente a mobilidade que nos move fazer projetos como este. Ficou muito tempo parado, as cidades separadas. Quando uma pensava A, a outra pensava B. Agora as duas pensam da mesma forma, as mesmas letras, os mesmos caminhos, os mesmos projetos, a mesma intenção. As duas cidades sabem que uma precisa da outra. E se não houver integração, ficará como era no passado. E nós estamos mudando para melhor. Então, a questão é a mobilidade, fundamentalmente. Saúl? Não, apenas agradecer aí e a gente vai seguir acompanhando, né, essa reunião importante entre os dois municípios para tratar da integração. Nossa gratidão ao prefeito Leonel Pavan, que sempre atende a TVC, mas você fica à vontade também se tiver mais alguma pergunta a fazer ao prefeito. Muito obrigado, prefeito, por estar aqui falando com a gente sobre esse assunto que é muito importante e, claro, nós vamos seguir acompanhando o avanço das duas cidades. Inclusive, a Juliana também vai participar do programa, ela já está em outra entrevista, mas fica aí a critério de vocês para daqui a pouco ouvi-la. Obrigado, Saúl. É a TV das Camboriús participando e nós ficamos muito felizes, levando a nossa mensagem, nossas ideias, nossos projetos para todas as Camboriú. Está aqui a Juliana para dar continuidade a este grande encontro que realizamos. Muito obrigada, prefeito.
Boa tarde, então, prefeita. Estamos aqui, então, agora com a prefeita para falar sobre esse assunto. Já conversamos um pouquinho com o prefeito de Camboriú, Leonel Pavan, sobre os avanços, principalmente da mobilidade em relação aos dois municípios. E eu queria que a prefeita falasse, então, a importância desse avanço, dessa integração com o município também de Camboriú. Bom, primeiro que foi mais um encontro, né, entre ambas as administrações para tratar de alguns assuntos que requer uma atenção total de todo o governo. Se você vai falar de mobilidade, não adianta chamar somente o secretário do Planejamento, o secretário do BC Trânsito. Você tem que chamar toda a parte administrativa, a Secretaria da Fazenda, compras, enfim, porque tudo envolve a questão de licitação, de contratos. Então, é isso que nós estamos fazendo. Agora, avançar em alguns estágios referente a algumas obras estruturantes. Vou dar um exemplo aqui, ponte da Barra Velha, da Rua Barra Velha, do bairro dos Municípios, que vai ligar a Avenida Edson Olegário, em Camboriú. Nós precisávamos passar para Camboriú, que já estamos na licitação do projeto executivo, para saber qual é o prazo que eles iniciam a obra da Edson Olegário, que também já está em fase de licitação, porque quando nós precisamos daí fazer em comum acordo, né? Não adianta avançarmos aqui e lá não, e não adianta eles avançarem lá e nós não. E aqui também definimos a questão de qual vai ficar a responsabilidade de quem, de outros acessos. Falamos aqui também sobre o termo de cooperação diante de uma obra de drenagem que vai ser feita com os dois municípios, referente aos pontos de alagamento ali do bairro dos Estados, entrando em Camboriú. Falamos aqui também, inclusive esse termo fica pronto amanhã, nós já estamos tratando já faz alguns dias. Também o Coronel Araújo passou aqui sobre o termo de cooperação, que já está finalizando com ambas as secretarias da Fazenda, secretária da Fazenda Magda e o secretário Silvio Irã de Camboriú, sobre a questão da fiscalização, da receptação ilegal de materiais furtados que acontece aqui e vão para Camboriú e vice-versa. E nós precisamos ter essa ação integrada. Então, tudo isso foi debatido aqui, como também um anúncio, isso é em primeira mão, de que nos próximos dias será lançada a licitação do Parque Inundável, que já foi aprovada pela Caixa Econômica agora nos últimos dias. Então, são assuntos que todo governo precisa estar a par para que tenha na ponta da língua na hora que for questionado. Então, hoje foi esse encontro integrado, onde tivemos aqui um bate-papo no início da manhã sobre saúde, sobre educação, enfim. E agora finalizando aí com o almoço, para que daí todo mundo possa seguir para o seu trabalho, até porque alguns secretários já saíram daqui, estamos aqui com poucas pessoas, porque o trabalho segue, é muita coisa, eu já saí, já voltei, enfim, a gente está com uma agenda intensa, mas com toda certeza esta manhã foi uma manhã produtiva, deliberativa, diante de inúmeras ações que precisavam ser feitas de forma integrada já há muitos anos, e que agora, com ambos os governos, saíram do papel já no ano passado, quando assumimos o governo. Bom, prefeita, não posso deixar de falar contigo sobre o aniversário de Balneário Camboriú. Foram apresentadas, inclusive, algumas ações, algumas entregas que serão feitas neste mês de aniversário. Então, eu queria que a prefeita falasse um pouquinho dessas ações que serão feitas, até das festas que vão ser, porque aniversário precisa de festa, precisa de bolo. Então, falar um pouquinho dessas ações em relação ao aniversário de Balneário Camboriú. Não, primeiro dizer que é um mês muito especial para a nossa cidade. Esse encontro também faz parte dessa programação, esse encontro de integração. Nós temos aí grandes celebrações, como o show do Alexandre Pires, o corte do bolo, que são 2 em dose dupla, a maior pizza do Brasil, que vai acontecer amanhã. Enfim, os shows dos nossos artistas locais, que estão aí por toda a nossa cidade, levando alegria, entretenimento, intervenções culturais, musicais. Mas não é só isso. Nós também temos as grandes entregas. Para vocês terem uma ideia, o maior presente para Balneário Camboriú é fruto de um trabalho intenso de toda a nossa equipe, que não mede esforços para entregar resultado. Tanto que eu tive que sair rapidinho do início da reunião para ir lá na Rua 1001, acompanhar o início da preparação da rua, que amanhã começa a receber o asfalto, que graças a Deus o tempo melhorou. Isso também é uma grande entrega. E eu falo grande porque tudo se torna grande diante da necessidade da população. Nós teremos aí amanhã outros atos, no final de semana, aliás, a assinatura da ordem de serviço de requalificação de algumas ruas do bairro Vila Real, que também é um ato de governo. Semana que vem teremos outras ações e assim vai ser durante todo o mês de julho.
E tudo isso é fruto de muito trabalho, porque não é só a festa, não é só o show, né? É o resultado de toda a gestão. Então, nós estamos aqui para poder também dividir isso com o Camboriú, né? Para que eles possam participar também dessas ações, assim como nós participamos também, porque ambos os municípios se olham, né? Tem muitos moradores que moram lá e trabalham aqui e vice-versa, mas nós estamos aqui também, Saul, aproveitando a oportunidade para convidar toda a comunidade que está acompanhando aqui a TVC Panorama, para estar presente nessas ações aí do aniversário do município. Amanhã, maior pizza, teremos o bolo, o aniversário, teremos aí o show do Alexandre Pires, teremos a festa dos amigos, teremos aí também tantas outras ações que está sendo compartilhada nos sites oficiais da Prefeitura e também através dos veículos de imprensa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, prefeito, por estar aqui falando com a gente, trazendo todas essas informações e, claro, mostrando para a população o trabalho que está sendo feito, não somente a comemoração. Obrigada mais uma vez e quero aqui reforçar. Reconheço quando tem os erros que precisamos ajustar, arrumar e ponto final. Mas mais importante do que isso é a nossa força de vontade, o trabalho que está sendo feito para entregar obras que não tiveram coragem de fazer no passado. E que são obras que, sim, trazem aí desafios, trazem aí um aspecto de que a cidade está cheia de obra e com muita transformação, com muita coisa, mas são obras necessárias e que eu não poderia jamais deixar de fazer e esperar daqui 1 ano, 2 anos. Não, nós precisávamos iniciar o primeiro ano de governo já com essas obras em execução. E é isso que nós estamos fazendo. São obras estruturantes, obras de impacto, que remexem de fato toda uma cidade, mas o mais importante é que nós estamos correndo para poder entregar com muita qualidade. Muito obrigada, prefeita. Saul? Tá certo. Muito obrigado, Benca Robles. Você retorna daqui a pouco ainda, porque tem outros assuntos sobre esta reunião tão importante entre os dois municípios, Camboriú e Balneário Camboriú. Até daqui a pouco, Benca. Até daqui a pouco, Saul. Muito bem. E de Balneário Camboriú, com a prefeita Juliana Pavan, com o prefeito Leonel Pavan de Camboriú, a gente vai a Florianópolis para falar com o Sidney Tavares. Sidney Tavares é o diretor-geral de controle externo do TCE. O nosso assunto, a nossa pauta com ele, é sobre uma ferramenta, uma plataforma lançada pelo TCE, onde o senhor e a senhora vão poder acompanhar as emendas parlamentares, aquelas emendas, quando o deputado vai na sua cidade e diz, olha, eu estou mandando não sei quantos mil para cá. Então, você vai poder acompanhar os valores e todo o processo até essa emenda chegar ao destino final, que é o município. Sidney Tavares está conosco aqui, diretor-geral de controle externo do TCE. É um prazer recebê-lo aqui para falar sobre essa plataforma importantíssima, né, para o acompanhamento e para a transparência. Acho que todo político deve estar aplaudindo, né? Que agora, de fato, vai ter uma comprovação de que a emenda que ele falou chegou ao município. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Inicialmente, mais uma vez, agradecendo aí a oportunidade, né, do Tribunal de Contas do Estado estar aqui presente e tentando, obviamente, esclarecer e divulgar essa ferramenta tão importante para o cidadão, para o controle e até para quem repassa a emenda, porque, ao final de contas, o próprio deputado, o próprio parlamentar tem condição também de saber a aplicação daquela emenda que ele acabou destinando. Tá certo. Diretor, vamos lá então. Como que a pessoa que está nos acompanhando agora pode ter acesso a essa ferramenta importante de transparência? Bom, Saul, eu acho que a forma mais fácil vai ser entrar no Google e botar Farol TCE SC. Ali, imediatamente vai aparecer o primeiro link e clicando vai aparecer o Farol TCE. Na terceira bolinha, no terceiro círculo desse farol, aparece o Emendas Parlamentares, que é essa ferramenta que o Tribunal disponibilizou desde essa última segunda-feira e que tem trabalhado desde 2025, a partir da decisão do ministro Dino, né, de dar transparência e rastreabilidade para as emendas, para divulgar claramente aquelas emendas às quais chegam no Estado e nos municípios catarinenses. Lembrando, Saul, que essa ferramenta do tribunal traz repasses vindos da União, ou seja, dos deputados federais e dos senadores, também agrega os repasses vindos dos deputados estaduais e também para aqueles municípios que possuem as emendas de vereadores, que no caso de Santa Catarina hoje são 86 municípios com essa possibilidade de repasse via vereador.
Muito bem. E aí a pessoa, para poder descobrir, como que ela faz essa pesquisa? Ela pesquisa pela emenda, pelo valor, pelo nome do deputado, pelo nome do vereador? Ela é muito intuitiva. Ao acessar ao lado esquerdo dessa ferramenta, né, teremos várias abas que podem clicar assim, pelo ano da emenda, pela origem, até pela região, para saber, quero saber da minha região, pelo autor, como citasse agora, muito bem, Saúl. Então, assim, o tipo de emenda, a função de governo. Então, assim, são uma série de informações trazidas ali. E numa aba superior, a gente traz o fluxo de recursos, o detalhamento, e cumprindo com o que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dino, trouxe, e uma exigência, que era a rastreabilidade e a transparência. Para o ano 2026, a gente já consegue encontrar desde quem destinou a emenda até efetivamente quem vai executá-la no sentido da empresa ou pessoa física ou jurídica que vai fornecer aquele bem ou serviço. Então, acho que ela está bem detalhada. Peço encarecidamente que a população use, isso nos ajuda a desenvolver a ferramenta, e acho que o controle social é um grande mote desse trabalho que o Tribunal de Contas tem desenvolvido internamente aqui com seus auditores fiscais de controle externo. Bom, vocês colocaram no ar à disposição na segunda-feira, como o senhor falou, como tem sido a reação do público em geral e o que tem chegado até vocês do TCE e também por parte dos políticos? Olha, Saúl, eu posso te dizer que tem sido um sucesso de acesso, né? A cada dia os acessos crescem. É uma ferramenta que busca realmente dar essa transparência necessária para o dinheiro público. Então, entendemos que a cada dia com o uso ela vai melhorar. Eu gosto de usar um termo que ela é uma ferramenta viva, ela vai se aprimorar a cada dia, o tribunal vai colocar outras funcionalidades em uso a cada semana, sem dúvida a gente vai fazer isso. Então, peço realmente que a população acesse e, eventualmente, se encontrar alguma dúvida, também o tribunal está sempre à disposição para esclarecer. Acho que o uso é que vai fazer dessa ferramenta um diferencial para o controle do dinheiro público. Tá certo. Olha, doutor Sidney, muito obrigado pela informação. A gente segue acompanhando, né? E estimulamos as pessoas, né? Você agora aí que mora na sua região, agora você pode acompanhar. Se é uma promessa, tem que estar lá. Se não estiver lá, não é? Aí realmente foi só uma conversa. E aí, conversa, a gente já está cheio. Muito obrigado ao Tribunal de Contas do Estado, parabéns pelo trabalho, pela transparência, né? E, obviamente, a gente vai seguir acompanhando todas as demandas e o trabalho que vocês fazem, que é o trabalho justamente de controlar. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição para voltar aqui e trazer esclarecimentos do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Tá certo, muito obrigado. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, contenção de uma encosta para retirada controlada de rochas inicia na rua Indonésia. E ainda a obra para implantação de galerias pluviais gera trânsito intenso na Avenida Santo Amaro, em Camboriú, o popular bairro Barranco. E ainda tem a previsão do tempo.